Olá, eu sou Sandra Gioff e este é o programa Os Bastidores da Liderança. Aqui você vai acompanhar depoimentos de pessoas que conviveram comigo em diferentes momentos da minha trajetória como líder. Depois de cada relato, eu e a Márcia, minha irmã e parceira nessa jornada, vamos analisar a história trazendo reflexões sobre comportamentos, decisões, aprendizados por trás de cada experiência. É um convite para a gente olhar a liderança como ela realmente é, cheia de nuances, desafios, mas principalmente humanidade. Hoje vamos ao episódio de uma dupla chamada Denise Bueno e Juliane Castro. Oi, eu sou a Juliane Castro. É uma honra estar aqui gravando para Sandra. Eu conheço a Sandra há quase 15 anos, então a gente tem uma trajetória aí bem longa, profissional e obviamente depois de tanto tempo, né, pessoal. Estou muito feliz por essa oportunidade de passar essa mensagem para ela no livro. Eu sou a Denise Bueno, conheço a Sandra há menos tempo que Gil, talvez uns 5, 6 anos. Trabalhamos juntas e tenho uma admiração enorme por ela. E a história que a gente vai contar aqui hoje é uma história engraçada, né, Gil? Dentre várias que a gente tem, a gente escolheu uma e foi bem interessante. Nós trabalhávamos juntas, as três. A Sandra era a nossa líder, eu e Gil éramos pares. E nós estávamos passando durante a pandemia. E aquela situação difícil, né? De você, os funcionários, uma situação muito delicada. E a gente, como RH, nós três atuando com pessoas, pensando o que a gente podia fazer para melhorar a situação dos nossos funcionários. Então, quais eram as ações? Era um momento bastante delicado, né, Gil? Sim, de muita pressão, né? Eu acho que a gente estava na pandemia, numa empresa que era da área da saúde, que é da área da saúde, e passando por muita pressão, onde o próprio RH ele estava muito em evidência. Então a gente tinha que tomar ali várias decisões de forma muito rápida, até mesmo sem saber muito, né? Porque nunca ninguém tinha vivido uma situação como a gente viveu na pandemia. E a gente estava ali muito próximo a todo momento, a gente discutia muito com a Sandra, então, de várias situações que surgiam. E teve uma em específico, né, que a gente vai contar, que eu acho que foi... vai ser tema aí do que a gente trouxe. Enfim, quer falar, Dê? Quero. A gente estava fazendo uma reunião online, a gente sempre tinha uma estratégia, quem quer colocar o tema difícil com a Sandra, e aí esse dia nem lembro qual de nós duas que colocou o tema, mas ela começou a ficar nervosa, né, porque era um tema que a gente já tinha tentado convencê-la, a gente não tinha conseguido, e nesse dia a gente levou mais uma vez, e ela foi ficando nervosa, mas em vez de brigar com a gente, ela começou a brigar com a Alexa. Ela estava na casa dela. E é isso, acho que na verdade a gente já tinha tentado colocar isso para ela e a gente estava muito convicta que isso era o melhor caminho, né, que a gente tinha para seguir e não tinha dado muito certo e a gente falou, não, a gente vai ter que tentar de novo. Ela não tinha aceitado, mas vamos combinar o jogo aqui e ela foi ficando nervosa porque ela percebeu que a gente tinha combinado. Porque ela já não tinha aceitado lá atrás e aí a gente foi colocando algumas situações para tentar convencê-la. E quando ela percebeu isso, aí ela foi ficando muito nervosa, muito brava. E aí ela estava fazendo um pão de queijo, aí ela pegava a gente só escutava de longe a bandeja do pão de queijo batendo. Aí a Alexa começou a falar com ela, aí ela começou a gritar com a Alexa, ela falava assim: "Alexa, stop, Alexa, stop!" E eu e Gil... E eu e Gil querendo rir, e não podíamos rir porque ela dava brava. E o tema era super sério, então assim, a gente estava convicta que era necessário, mas o tema era muito delicado, era muito sério, né? E a gente não podia rir e ela ali, né, naquela situação, percebendo tudo aquilo, mas enfim... E aí, assim, foi o que a gente queria trazer dessa história... É que foi uma situação tensa, né, no sentido que era um tema delicado, que a gente tentou ali uma estratégia que não estava dando certo, não deu certo, a gente não saiu de lá com o nosso tema aprovado, inclusive depois a gente conseguiu uma outra estratégia, mas que a Sandra, mesmo, assim, a nossa mensagem é que mesmo nos momentos que ela tá nervosa, de muita pressão que a gente estava dentro da pandemia,
ela conseguiu tratar a gente de forma respeituosa, né? Ela conseguiu transferir o nervosismo, a braveza dela para Alexa. Mesmo depois ela pediu desculpa pra gente, ligou para cada uma individual e realmente não tinha nem necessidade desse pedido de desculpas. E eu até brinquei com ela, eu falei, nossa, se eu tivesse né, se toda vez que algum líder, sei lá, né, se ficou nervoso comigo ou ficou bravo, tivesse sido assim, tava ótimo. Então, mesmo nessa situação, eu continuei, me fez admirar mais ainda a Sandra, né? Eu acho que, além de ser humano, além de ser uma pessoa fantástica, e a gente que conhece ela na vida pessoal sabe disso, ela é uma profissional incrível, que mesmo nessas situações, ela tira de letra. Porque ali, né, naquele momento de pressão, e toda liderança passa por isso, você tem que tomar algumas decisões, e por mais que ela tenha, né, se exaltado, e não foi com a gente, como a Denise falou, e foi de forma muito respeitosa, mas, né, brigou ali com a Alexa, depois ela parou e refletiu. Então, ela percebeu, né, que talvez o comportamento ali dela naquele momento não foi o melhor, mas ela teve uma reflexão posterior a isso e depois, de novo, né, como a Dei falou, ela foi pedir desculpa de forma desnecessária, não precisava, mas trazendo também outros elementos para a gente discutir melhor aquele ponto que a gente estava tentando falar com ela. Eu acho que isso que é o legal, né? Aquela liderança que de fato ouve, que vai ter momentos e que ela, de alguma forma, vai sair do controle ali, mas que ela consiga refletir, e a Sandra sempre foi muito isso. E eu sempre falei que tiveram vários momentos muito legais, assim, representativos da liderança da Sandra. Mas o que eu falo é que o que mais me encanta nela é a consistência sobre a habilidade de ser uma líder. Todo dia pequenas coisas, né? De perceber que às vezes você chegou naquele dia que você não tá legal, e pode ser por alguma coisa do trabalho, mas pode ser por alguma coisa pessoal. Então, de perceber que de alguma forma ela tem que trazer algum outro elemento para te ajudar a se desenvolver, para sempre estar potencializando o que a gente tem de melhor, e ela tem uma capacidade, uma percepção, né, e uma sensibilidade para isso que é encantadora. E eu falo que a gente se forma pelas lideranças que a gente tem. E a Sandra, para mim, sempre foi um exemplo de liderança que, quando eu olho, eu falo, eu quero ser ela quando eu crescer, mas eu já cresci, e eu sei que na minha trajetória eu carrego muito, muito dela. É isso. A gente te ama, Sam. Muito. Bom, aqui de volta nos bastidores da liderança, com esse episódio que para mim é especial, com as lindezas Denise Bueno e Juliane Castro. Essa história delas dá pra gente rir bastante, né? E assim, acho que um líder diferente teria raiva dessa história, né? E não teria gargalhadas dessa história. Então, essa história foi muito legal da pandemia. E realmente, aqui me faz refletir, antes da gente esmiuçar o case, Márcia, de como que o time, ele é poderoso, né? A gente até fala, às vezes, nos nossos eventos de liderança, de desenvolvimento de liderança, assim, será que seu time fala de você? O que será que seu time fala de você? Ou você acha que não, que você é perfeito? Será que ele fala mal? Será que ele fala bem? Será que ele ri de você? Será que ele se junta para poder te manipular? Ou você acha que você é onipotente? Ou será que você tem um apelido secreto que você não sabe? Bem por aí, né? E nesse episódio delas, realmente... e cada vez que a gente conta essa história, que elas me contam e que eu relembro, eu vejo o quanto que elas se uniram para me fazer tomar uma decisão que elas queriam. Olha que poder, né? Então, estava lá com um processo difícil de Covid, a gente tinha que tomar decisões muito indelicadas, muito difíceis, tudo por vídeo, estava todo mundo estressado, tenso. E realmente elas já tinham vindo várias vezes com essa proposição, e eu falei não, não, não. Era uma questão, inclusive, de budget, que eu tinha que zelar pelo investimento. E quando elas ali começaram a forçar, eu fiquei extremamente irritada. E engraçado, né, que quando eu estou muito irritada, eu falo mais baixinho, né? Eu fico mais tensa, cara fechada. E aí, para não me aborrecer com elas, eu comecei a gritar com a Alexa, né? E elas viam ali, deve ter sido ridícula aquela cena, pena que elas não gravaram.
Me gravaram ela que eu devia estar com uma cara furiosa. E eu virava para Alexa, que é aquela... A Alexa, todo mundo conhece o que é, né? Que é aquela caixinha lá que conversa com a gente, inteligência artificial, na verdade. Chamar a inteligência artificial de caixinha, ela vai ficar ofendida. A inteligência artificial Alexa, e mandar ela calar a boca, né? Quando ela estava alertando ali que o pão de queijo que eu tinha deixado no forno já estava assado. E eu gritava com a Alexa, e elas me olhando, né? Elas deviam estar rindo muito de mim e vendo o quanto que eu estava irritada, porque elas tinham voltado no mesmo tema N vezes. E no final do dia, eu tenho muito orgulho delas, porque elas voltaram num tema que elas tinham muita razão. Eu estava ali drivada, direcionada a garantir o budget, mesmo sendo uma profissional, uma executiva de recursos humanos, e elas estavam ali me cutucando para que eu olhasse a necessidade dos colaboradores. Então, eu acho que isso que me irritou mais, porque eu sabia que elas estavam certas e que eu estava errada. Mas ter a humildade, né, de reconhecer isso é muito importante. E me chamou a atenção também, nesse caso especificamente, foi quando elas falaram de depois você teve o cuidado de se desculpar, de procurar cada uma e se desculpar. Líder é ser humano. Então, a gente erra, a gente fala feio às vezes, a gente se comunica de forma errada, a nossa postura, o nosso comportamento pode ser errado, a gente pode pensar, estar ali com alguma decisão, ali obcecado por alguma coisa, e tá tudo bem errar. Então, quando você tem essa humildade de errar e assumir que você errou, se desculpar, voltar atrás com o seu time, isso faz muita diferença. Faz diferença, e não foi a primeira vez, várias vezes eu perdi o controle, claro, a gente finge que não, mas é verdade. O nome disso é inteligência emocional, né? Olhando aí o Daniel Goleman, que criou esse termo, o Carl Rogers já trazia esse conceito como amadurecimento emocional, que é a capacidade de gerenciar as próprias emoções. Como a gente já falou até em outro episódio, nós temos 5 emoções básicas, universais: alegria, tristeza, nojo, medo, raiva. Aqui ou no Japão, todo mundo tem essas emoções e elas são importantes no nosso desenvolvimento, elas são importantes no nosso dia a dia. Então, nós temos sim, eu tenho raiva, eu tenho alegria, eu tenho nojo, eu tenho tristeza, mas a grande necessidade ou a grande capacidade do ser humano, principalmente olhando o mercado de trabalho, é aprender a gerenciar essa emoção. Ou seja, ele sente, mas como ele manifesta é o grande pulo do gato. Ou seja, como que eu demonstro ou me comporto em relação à minha raiva, em relação à minha alegria, em relação à minha tristeza, para que seja uma forma respeitosa, mas também que eu manifeste. Eu não preciso dizer que eu não senti raiva, mas o como que é importante. Então, a gente também, olhando a cultura brasileira, olhando como a gente foi constituindo a sociedade, a família, a gente vê que muito dessas emoções foram reprimidas, como a gente falou. E isso também adoece, não é bom a gente reprimir. Então, eu posso sim sentir, sou um ser humano, eu devo nomeá-la e eu devo manifestar, agora com respeito às pessoas que estão ao meu lado. Então, aqui foi um momento onde eu estava sem esse controle, eu estava muito estressada, eu tive um burnout, inclusive, na pandemia. Fiquei muito irritada com esse episódio, né, delas tentando me manipular, porque eu via claramente, ela não era uma coisa explícita, era um joguinho das duas ali, tentando a aprovação, e aquilo foi me deixando irritadíssima, porque elas não eram diretas, porque elas já tinham tentado e não tinham conseguido. E aí, na hora, eu não consegui controlar totalmente, tanto que eu comecei a gritar com a Alexa, né? Com a ferramenta. Com elas, graças a Deus, não. Mas foi uma cena feia, vamos confessar? Foi uma cena ridícula. Pessoa gritando e ali irritadíssima, enfim. Então, isso demonstra, primeiro, que por mais que você tenha consciência, que você tenha visão, você erra. Então, não existe razão sem emoção. Antes de você agir, você está trazendo na sua bagagem aquela emoção que está lá na tua memória, que está aprendida no teu comportamento, no teu padrão comportamental, mas sim que você não vai conseguir sempre. Agora, se não conseguir sempre, como que você volta atrás? Através de um pedido de desculpas.
Ah, só o pedido? Não, genuinamente, você tem que estar, como eu estou até nesse momento aqui compartilhando, um pouco envergonhada, porque é feio. Mas é com esse feio também que eu aprendo a não fazer de novo, não é isso, Márcia? Não é só o pedido de desculpas em si, né? Não é só verbalizar. É muito de refletir sobre aquilo para modificar e não voltar a fazer. Lógico que eu pensei sobre, eu me desculpei, eu estou envergonhado, não vou fazer mais automaticamente. É claro que não, a gente está sujeito a repetir até que isso realmente entre lá na nossa caixinha de memória e a gente consiga modificar esse comportamento. Sabe? Também assim, só se desculpar e voltar a fazer, vira e mexe, voltar a fazer, não funciona, né? Mas fique tranquila, somos humanos. E elas continuam minhas e elas amigas. Continuam. Amo. Graças a Deus me perdoaram. Com certeza existe ainda essa imagem, né, de liderança positiva, porque tem uma história aí. Você não foi só esse momento na vida delas. Exatamente. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder. Eu falo que a gente não pode passar pelos aprendizados sem realmente reconhecê-los. É um desperdício. E nas minhas mentorias, só para a gente fechar, eu sempre falo que a gente tem que entrar, às vezes, nas reuniões preparados para o nosso objetivo. E o controle emocional, amadurecimento, inteligência emocional, seja lá o nome que quisermos dar, ou seja, a liderança de nós mesmos como pessoas, eu liderar como eu falo, como eu me coloco, como eu manifesto minha emoção, é um dom que todos nós podemos desenvolver, é uma capacidade que temos, mas é um talento que você desenvolve, que você treina, que você investe, exercício. E quando você consegue fazer isso, nossa, a sua vida muda muito, porque você consegue muito mais resultado. Se eu me destemperar, se eu perder o controle, se eu não controlar a minha emoção, eu perco o objetivo central do que eu estava querendo fazer. Então, é um interesse meu gerenciar a minha emoção, é um interesse meu liderar a mim mesma. Então, fica aqui a dica de que também ninguém lidera o outro se primeiro não liderar a si mesmo. Isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio dos Bastidores da Liderança.